Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os que estão aqui no estúdio. Uma satisfação imensa. Mais uma terça-feira participarmos aqui do quadro Check-up do rádio. Inicialmente pedi desculpa, semana passada a gente não teve como vir, estava meio adoentado, até para avisar vocês, eu tinha passado a noite doente, aí estava dormindo na hora do programa, mas estamos recuperados. Muito bem. Você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, manda para cá a sua bronca, a sua pergunta, sua bronca não. Sua pergunta, hein? Não, foi automático. Foi automático. Foi no automático, mande para cá a sua pergunta que o Dr. Belísio responde. Dr. Belísio, hoje nós estávamos falando, inclusive agora há pouco, que antes de iniciarmos a entrevista, né? Preconceito do idoso, preconceito em se cuidar, preconceito do próprio idoso, muitas vezes, em dizer que é idoso. Isso preocupa e precisa também dos cuidados? Boa pergunta, Geraldo. Antes aqui estávamos conversando sobre esse tema de quem é que tem mais preconceito. Hoje se tem uma palavra, um termo chamado etarismo, que ele significa exatamente esse preconceito com as pessoas idosas. Isso foi criado no âmbito no contexto das pessoas não empregarem mais as pessoas idosas, de deixarem as pessoas idosas um pouco de lado, mas foi se ampliando a temática, né? E se enquadrou também nesse aspecto do preconceito com a própria idade, né? As pessoas não querem ficar velhas. As pessoas aqui no Ocidente, elas têm medo de ficar velhas, e até a gente tentou-se criar o termo da melhor idade, tentou-se criar o da terceira idade, mas o que eu acho mais interessante seria as pessoas ficarem mais maduras, né? A gente, quando vai ficando velho, a gente vai ficando mais maduro. Logicamente, a gente precisa mudar essa perspectiva de que chegaremos aos 90, e hoje já se sabe que as pessoas estão vivendo mais, elas vão viver mais à medida que o tempo passa. Mais pessoas centenárias, mais pessoas nonagenárias, mais pessoas octogenárias vão existindo, né? Por causa dos avanços da medicina, por causa da cultura, por causa que as pessoas estão melhorando hábitos de vida. Então, a ideia é que tenhamos mais pessoas idosas num futuro breve. Isso precisa ser compreendido, que nem sempre a pessoa chega aos 80 com a dependência que os idosos de hoje, por exemplo, têm. O octogenário de hoje, uma pessoa com 80 anos hoje, ela representa mais ou menos uma pessoa com 60 anos, há bem pouco tempo atrás, em termos de saúde física, de saúde mental, de independência. E a gente precisa ter em mente de que de imaginar que quando vai ter 80, 90 anos, a gente vai estar mais independente do que essa geração atual, né? Em virtude, como eu falei, das mudanças de forma de pensar, de estilo de vida. As pessoas hoje têm mais acesso à saúde, a própria medicina evoluiu, e a gente tende a ser mais independente. A gente vai viver mais e vai ser mais independente. Isso precisa ser colocado em prática para que as pessoas não tenham esse preconceito com a idade. Preconceito que começa na hora de ir de se cuidar, né? As pessoas, não, eu sou novo, eu tenho 70 anos, estou cuidando da minha mãe. Qualquer dia, doutor, eu venho aqui fazer uma consulta. Até estava comentando aqui, um osso com 70 anos, ele não é o mesmo osso de uma pessoa de 20. Por mais que a pessoa tenha a mente de 20, por mais que a pessoa seja ativo ou mais do que uma pessoa de 20, mas é um osso que é mais fraco, é um osso que tem uma densidade óssea menor, ele tem um risco maior de quebrar. O rim de uma pessoa com 80 anos, por mais independente que seja essa pessoa, não é o mesmo rim, é um rim maduro, um rim com risco de, por exemplo, numa internação, ele entrar em falência e precisar do hemodiálise. Então isso é que as pessoas não podem confundir a aparência com o que a gente tem por dentro do coração. Não é mais o mesmo. Pode até ser a pessoa seja um privilegiado pela genética. Então isso requer que a pessoa se conscientize que ela vai chegar aos 80 ou 90, mas precisa chegar lá
tendo, por exemplo, o prazer de pegar seu neto no braço, muitos com osteoartrose, com dores ou com demência, não conseguem ter esse prazer de pegar o seu neto, de pegar o bisneto, né, e poder levar para o colégio, poder fazer alguma coisa com ele, brincar com ele. A gente precisa entender que para chegar lá, que a gente vai chegar, é importante que a gente chegue com independência. E para isso a gente precisa se cuidar. As medidas de prevenção primária, que são aquelas que o próprio indivíduo precisa colocar em prática, essas medidas eu sempre digo, olha, até 50 anos mais ou menos, o organismo por si só ele resolve as coisas. Um jovem quando pega uma gripe, se ele não tomar remédio ou tomar, a gripe vai embora. Uma pessoa a partir de 50 anos, as defesas não são as mesmas, por mais independente e jovial que essa pessoa seja. Então ela precisa começar a assumir o protagonismo da saúde dela. Ela precisa, ou eu começo a minha atividade física, ou meu organismo não vai mais sozinho resolver as coisas, porque antes era novo, agora eu estou começando a ficar mais maduro. Então a pessoa precisa assumir esse protagonismo. Não, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me organizar para controlar o meu estresse. Eu tenho que me alimentar bem. Então esse rumo, esse caminho precisa ser orientado desde os 50, 60 anos. A pessoa precisa ter isso em mente, não ter esse preconceito. Eu vou pro geriatra porque eu tô velho, não. Aí foge, não, vou no cardiologista, vou num clínico geral, vou aqui, mas o geriatra é sinônimo de que a pessoa está ficando velha, e não é bem assim. A geriatria também trabalha com essa questão do planejamento do envelhecimento ativo. A gente organiza, vê marcha, faz teste de memória, vê riscos, faz check-up de câncer, se a pessoa tem um histórico familiar, vai fazer exames nesse sentido, e vai organizando como é que você vai se alimentar, porque isso começa a ser individualizado. A pessoa que tem hipertensão, a pessoa que tem diabetes, como é que você vai, qual é a sua atividade física que se enquadra para você, entendeu? Rastreia transtornos do humor, trata insônia. Então a pessoa precisa, além de fazer o que deve se fazer, sono, alimentação, atividade física, controle do estresse, não beber, não fumar, precisa também se cuidar, porque, como eu falei, as doenças crônico-degenerativas, elas aparecem a partir dos 50, 60, e o organismo, por mais jovial que seja, o organismo, por mais vitalidade que esteja, ele não tem a mesma vitalidade por dentro, assim vamos dizer, do que um organismo mais jovem. Do exemplo do osso, né, que é um osso diferente, é um osso com risco de quebrar. Uma fratura de fêmur, ela acontece num osso muito mais do que um osso mais envelhecido do que de uma pessoa jovem. Os reflexos diminuem, então a pessoa precisa assumir, precisa ter esse preconceito de que, não, eu realmente preciso me cuidar, que a idade está chegando e eu quero pegar meu netinho no braço quando eu tiver com 90 anos. As pessoas estão sendo pais mais tarde, né? Antigamente tinha filho com 20, no máximo 30 anos, a pessoa tem filhos com mais de 30 anos, vai ser avô mais tarde, então precisa ter esse planejamento, esse propósito. Não, eu quero ter a independência de poder acompanhar. Eu dei esse exemplo dos netos, dos bisnetos, mas existem vários propósitos para que a gente possa chegar aos 80, 90 com independência. Tem sido mais fácil conscientizar essas pessoas, essas novas gerações, pensando nesse raciocínio que você falou aí? Rapaz, não. Não tem sido, porque a questão do imediatismo, né? As pessoas querem, primeiro que elas querem, com essa onda de hormonioterapia, essa onda de atividades que as pessoas têm acesso, e aí a gente ainda não sabe bem como é que vai se comportar uma pessoa dessa quando tiver 80 anos. A intensidade da atividade física às vezes desproporcional para a idade. As pessoas não podem fazer atividade física pensando em ser atleta, em ser que nunca foi atleta, pensando, lógico, tem um propósito, e aí fazer na medida do possível, porque a atividade física de alta intensidade ela faz mal à saúde. Se você fizer uma atividade, por exemplo, os atletas, eles têm atividade física muito intensa. Qual é o atleta que você conhece com 90 anos que fez atividade física intensa, que não tem alguma sequela do seu esporte?
os jogadores de futebol, tem o Tite, o treinador do Flamengo, tem o joelho ruim, a gente não vê isso. Então, a atividade física ela tem que ser numa intensidade que seja favorável à saúde. As pessoas querem essa intensidade, querem esse imediatismo de ficar nova de uma hora para outra, de emagrecer de uma hora para outra, de nunca fez atividade e fazer muito intenso. Então isso tem sido mais preocupante. E a ideia da imagem, não, estou aqui com 50, hoje faz procedimentos que rejuvenescem a face, a imagem, a aparência, e essas pessoas, aí é que elas não querem mesmo aceitar a idade. Mas quando elas ultrapassam um certo limite, ali para 60, 70 anos, elas começam a se dar conta que estão mais maduras, que começa o joelho a dar algum sinal, começa a coluna a dar algum sinal, começa a vista a dar algum sinal, isso é inevitável, a memória dá uma falhadinha, elas começam a se conscientizar. Mas a ideia é que a gente comece antes que as doenças apareçam, para que elas não venham a aparecer e a gente esteja despreparados. Na hora do planejamento, né, nesse planejamento, o que é que, por exemplo, numa consulta com o geriatra é mais indicado, né? Olha, você vai, a partir de agora você vai se planejar, né, e seguir por esse caminho. Quais são as principais indicações? A ideia é que não, o geriatra vai só gerenciar os remédios, o paciente muito idoso, assim, né? muito complexo. Lógico, isso é uma das nossas expertises, né? Gerenciar pacientes complexos, de muitas morbidades, muitas comorbidades. É uma expertise da gente. Mas a gente também tem, como eu falei, essa parte da geriatria preventiva, né? Então, check-up a gente vai esmiuçar, não é só pedir exames, pedir um teste ergométrico para ver como é que está o coração, não. A gente vai avaliar aqueles 5 M's que a gente sempre fala aqui, né? Mente, por exemplo. A gente vai ver se o paciente dorme bem, se tem algum transtorno do sono, não só insônia, se tem perna inquieta, se tem apneia do sono, se ele tem um terror noturno, uma parassonia qualquer. Vai avaliar se esse sono é reparador, vai avaliar a mente dele, se ele tem algum transtorno de ansiedade, algum traço de depressão. Esses transtornos eles aparecem de maneira sutil no envelhecimento, às vezes com irritabilidade, às vezes com isolamento social. Nem sempre vai ser aquela pessoa que chora, que é melancólica, como no adulto jovem. Esse é uma coisa diferente no indivíduo idoso. Vai avaliar a memória, né? Como é que está a memória dele hoje? Ele pode achar que está 100%, mas às vezes pontua num teste de memória. A gente aplica teste de memória, pontua um pouquinho abaixo, aí a gente vai ver o que é que pode estar causando isso e organizar alguma coisa que possa melhorar a memória dele. Muitas vezes tem alguma coisa que está desajustada, que está fazendo com que ele não sedimente a informação, não tenha uma capacidade de reter a informação. E o contrário também. Às vezes ele acha que está muito esquecido, é muito preocupado com Alzheimer, e a gente faz o teste e ele está 200% melhor do que ele imagina, né? Então, a mente é uma coisa avaliada. Mobilidade também, avalia as estruturas dos membros inferiores, das pernas, joelho, calcanhar, deformidade nos pés, se ele tem algum calo no pé, se ele tem alguma dificuldade circulatória, a velocidade da marcha, diz quando a gente vai ficando mais maduro, o passo encurta, né? Então a gente vai ver se ele tem essa tempo de marcha adequado, se ele tem, avalia a parte antropométrica também, o peso se está adequado para a altura dele, força, reserva muscular. A gente tem testes que avaliam essa questão muscular que a gente perde com o envelhecimento e está relacionado com a mobilidade. Então, M de mente, M de mobilidade, N de multimorbidade, se ele tem alguma doença e a gente precisa controlar, essa hipertensão, diabetes, alguma doença que a gente precisa manejar e gerenciar. O que mais importa, né? O outro M é o que mais importa, é propósito de vida. O que é que você pensa em fazer amanhã? Tem gente que se aposenta e não sabe mais o que fazer. Aí o sexo masculino muitas vezes entra no alcoolismo, o sexo feminino entra em depressão. Então esse planejamento da aposentadoria, o que mais importa para ele, a gente precisa também
fazer uma avaliação. Além disso, ver medicamentos, se é que ele está tomando, se tem algum... existe esse boom, esse incentivo a medicamentos naturais, a reposição hormonal, aquilo que eu vi na televisão, aquilo que tá todo mundo tomando, diz que é bom para a memória, diz que é bom para prevenir aquilo, que você vai ver, tem 20, 30 comprimidos que ele acha que é só suplemento, que é só vitamina, e às vezes tá numa dose alta, ou tá fazendo interação com algum medicamento que ele possa estar tomando. Então, essa avaliação inicial, além do check-up geriátrico que a gente faz, pensando em rastrear câncer, tem um histórico familiar de câncer de mama, essa mulher tem que fazer mamografia com uma determinada frequência, tem um histórico familiar de câncer de intestino, de câncer de próstata, e a gente vai direcionando nesse sentido, Geraldo. Tem perguntas aqui, tem ouvinte conosco dizendo o seguinte: bom dia, minha mãe tem 76 anos, quer ser jovem para o que não pode fazer, e quer ser velha para o que ainda não pode, e agora, o que é que ela faz? Bom, assim, uma situação comum, bastante comum. Mas o fato dela querer ser velha para algumas coisas, isso chama atenção, talvez por uma carência afetiva, né? Ela pode ter alguma coisa nesse sentido que faz com que ela tente mostrar mais do que realmente ela precisa para chamar a atenção de alguém. Isso pode estar mascarando um transtorno do humor, não sei, muito pouca informação para eu poder fazer uma hipótese diagnóstica, mas pode estar por trás aí uma carência afetiva, seja ela por uma patologia, uma depressão, por exemplo, seja ela por uma carência afetiva de solidão, alguma coisa nesse sentido. E o fato de querer ser nova para ser independente, eu acho que assim, isso a gente deve ver com bons olhos, né? A gente tem que estimular a independência. O grande inimigo do idoso é a inatividade física e mental. Ele não tem o que fazer, ele ficar parado, ficar com a mente sem novos aprendizados. Isso é realmente o maior desafio, o maior veneno que ele pode tomar, é ficar sem mobilidade e ficar sem exercitar a mente, as relações dele. Então, tem que otimizar essa questão dela querer ser nova e fazer as coisas. Lógico que controlando os riscos. Evitar subir em banquinho para limpar a casa, ter uma casa segura, um piso antiderrapante, por exemplo, um paciente de zona rural que quer ainda subir em pé de árvore para poder, e corre o risco de fraturar, andar a cavalo derrubando boi. Esses dias eu atendi um paciente que ele está voltando com mais de 70 anos, voltando a correr vaquejada, e a família está extremamente preocupada. E aí a gente controla os riscos, né? Não vai ser... o esporte é o que ele se identifica, a gente vai ter que tentar ver uma forma de dar condições dele ter. Então, ter essa opção de correr a vaquejada dele, mas controlando os riscos. Sempre digo isso, olha, você vai fazer tudo o que você gosta de fazer com riscos controlados, do mesmo jeito que é com adulto jovem, do mesmo jeito que é com a criança. A gente não precisa se colocar em risco, já que aquele osso de 80 não é o mesmo osso de 30 anos. Então, estimular essa parte que ela quer se manter ainda, assim, vamos dizer, nova, que realmente ela é nova, é independente, embora tenha 70 anos, idade é um número para a justiça, mas idade biológica, idade mental, idade social, elas são outras coisas que independem do valor de anos vividos. Muito bem, eu sei que não tem uma relação direta com a geriatria, mas a ouvinte diz o seguinte: doutor, bom dia, pergunta ao doutor Belísio, a partir de qual idade é necessário fazer a reposição hormonal? Tem uma idade certa? Nem tem idade certa, nem é todo mundo que é para fazer. É individual. Mulheres no período da menopausa, elas diminuem a quantidade de hormônio produzido, e algumas têm sintomas com isso. E isso requer, muitas vezes, reposição hormonal se ela não tiver contraindicações, que existem contraindicações também. E o homem não na maioria das vezes não precisa repor. Não. Hoje tem essa história de que tem que manter tomando testosterona. Não, o homem só repõe a testosterona quando ele tem uma doença chamada deficiência androgênica do envelhecimento masculino, DAEM.
é quando ele tem baixa níveis de testosterona e tem sintomas relacionados a isso. A faixa etária é mais ou menos 70 anos, 80 anos, aquele paciente que está sem energia, está perdendo massa, está sem força. Você vai lá, dosa a testosterona dele, aí sim, se ele não tiver contraindicações, a gente repõe. Então, na mulher, na transição menopausal, no homem, quando ele tem essa andropausa masculina, que a gente tem lá para 70, 80 anos, e a frequência de pessoas, né, a incidência de pessoas que tem, é bem menor do que na mulher. Muito bem, doutor Belísio, obrigado pela participação. Até a próxima terça. Eu que agradeço, Geraldinho, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.